Você queixa-se que paga muitos impostos. E tem razão. Quando compara Portugal com outros países da União Europeia, o esforço fiscal em Portugal é maior. Mas porquê é que isso acontece? Porque gostamos de gastar muito. E é isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um Business Watch. O Business Watch é um novo programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós procuramos tratar daqueles temas estruturais e que têm uma influência muito grande na forma de fazer negócios e nas empresas. Ora, já tratámos do IRC, já tratámos da produtividade e, como se recorda, no programa passado, nós indiciámos que havia algumas coisas mal, nomeadamente com a tributação. Ora, um dos problemas que os portugueses têm é a carga fiscal. O que é que quer dizer carga fiscal? Pega-se no volume total de impostos e contribuições que pagamos ao Estado e mede-se o seu peso no comportamento, ou melhor, no número que se chama Produto Interno Bruto. E isto dá aquilo que é o peso que os impostos têm precisamente na criação de riqueza. Ora, porquê é que nós nos queixamos em Portugal que temos uma carga fiscal muito elevada? É muito simples. Porque gastamos muito. E é exatamente isso que vamos ver no programa de hoje. Como sabe, comigo está sempre semanalmente o Dr. Carlos Tavares. Carlos, muito bom dia e obrigado. Gastamos muito em Portugal? Temos um nível de despesa pública que é muito elevado e, sobretudo, é muito elevado para as contrapartidas que o Estado presta aos cidadãos. E este nível de despesa tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Sim. Sem que muitas vezes isso se traduza em melhores serviços ou em mais investimento público. Pelo contrário, até houve um período recente em que a redução do nível relativo de despesa pública se deveu essencialmente à quebra do investimento público e à redução da carga dos juros. Ou seja, como se aumentou a despesa corrente, tinha que se compensar de alguma forma, compensou-se na despesa de capital. Isso tem sido e por isso, quando olhamos para os indicadores quantitativos da despesa, interessa também perceber qual é a qualidade da despesa pública, que muitas vezes se esquece quando se faz esta discussão. Para os portugueses perceberem, nós temos aqui um gráfico, como sempre. Então esse gráfico é aquele que nos mostra o comportamento da despesa pública em percentagem do PIB, não é assim? Sim, comparado com a União Europeia e com a Espanha, que é o nosso vizinho. Porque muitas vezes argumenta-se, nós apesar de tudo a nossa despesa pública de facto tem aumentado e nós vemos ali na barra a vermelho, desde 1995 até agora a despesa pública aumentou e sobretudo teve ali um pico grande onde ultrapassou mais de 50% do PIB em 2010 e que obrigou depois ao programa de ajustamento. Depois houve aquela redução, como disse há pouco, uma parte foi devida à quebra das despesas de capital e dos juros, e depois em 2020 volta a subir por causa das despesas relacionadas com a pandemia, e depois tivemos uma redução que é geral, quer na União Europeia, quer em Espanha, nós vemos uma redução para 2024, todavia estamos ainda próximos dos níveis da Espanha e da União Europeia, que são países de rendimento mais alto. Nós por vezes esquecemos que nós podemos gastar ou devemos gastar na medida também do nosso rendimento, do nosso nível de rendimento e sobretudo, como disse, as comparações têm que ser feitas comparando também as contrapartidas que o Estado dá por esta despesa pública, portanto a tal qualidade da despesa pública. Esta evolução da despesa, naturalmente, como referiu, tem que ser acompanhada, ou tem sido acompanhada por um aumento da carga fiscal. E tem que ser assim, não é? Porque nós não podemos passar o tempo a emitir. E sobretudo, quando tivemos aquele pico que ali vimos de 2010, em que a despesa pública ultrapassou os 50% do PIB. Para as pessoas não se perderem, a azul está a União Europeia, a vermelho ou laranja Portugal e a cinzento está a Espanha. Exatamente. Aliás, em 2010 estávamos mesmo acima da média da União Europeia em termos de despesa pública. Isso obrigou ao programa de ajustamento, como nos recordamos, dada as dificuldades que os
Portugal teve em financiar esses níveis de despesa. Basicamente, quem tinha dinheiro para emprestar começou a olhar para nós e dizer assim, bom, estes tipos correm o risco de não devolver. Está mais do que aquilo que podem. Portanto, não emprestamos. Exatamente. E então, no programa de ajustamento, houve um aumento significativo da carga fiscal e a seguir a 2010, portanto, nós vemos a carga fiscal que está ali a vermelho, que teve um aumento muito significativo. Muito significativo mesmo. Quase 4 pontos percentuais do PIB, que é muito para um período tão e que tão se mantém curto, atualmente. e que resultou daquilo que o ministro Vítor Gaspar na altura classificou como um aumento colossal de impostos. Pois, mas importa explicar porque é que ele disse isto, porque conseguia cortar despesas. Exatamente. Também houve algum corte de despesa. Sim. Todos nos lembramos dos cortes dos salários, mas não era suficiente. E não se cumpriu o que estava escrito no programa da Troika. O programa da Troika dizia que era para se cortar despesa e nós fomos aumentar impostos, não podíamos cortar despesa. É verdade, uma parte do que estava previsto no programa como redução pela via da despesa, aliás, o programa estabelecia que a redução do déficit deveria ser cerca de 2/3 pela via do corte da despesa e 1/3 pela via do aumento da fiscalidade. Foi ao contrário. Foi precisamente a maior parte, os 2/3 foram praticamente aumento de impostos e 1/3 foi por corte da despesa, e isso foi um dos desvios que houve em relação ao memorando de entendimento que estava inicialmente assinado. Mas quando o ministro Vítor Gaspar referiu que era um aumento colossal de impostos, e era na altura, como vemos ali, em função dos níveis de carga fiscal que resultaram, definiu também como temporário. Era uma medida de emergência para resolver aquela situação que era transitória. O problema é que, como em muitos casos entre nós, o temporário torna-se permanente e aquele aumento colossal ficou e até foi ligeiramente aumentado. Se nós virmos o gráfico novamente da carga fiscal, nós temos em 2024 um nível de carga fiscal que é ligeiramente superior ao 2015. E, portanto, isso é algo que tem perturbado, digamos, o crescimento económico e, sobretudo, é mais significativo quando nós nos lembramos que há uma parte significativa de empresas e uma parte significativa de indivíduos que não pagam IRS nem IRC. No IRS são cerca de 50% das famílias. São 48 ou 49, das famílias que não pagam IRS, o que significa que a carga fiscal está muito concentrada em 60%. Nas empresas é 40%, cerca de 40%. Cerca de 40% que não pagam impostos. Um pouco menos de 40% que não pagam IRC. Isto estamos a falar das empresas e dos indivíduos que declaram rendimentos. Sim. Porque não estamos a falar da economia informal, que tem um peso ainda muito grande e que é outro dos problemas com que nós temos ou devemos lidar. Carlos, isto leva-nos a uma conclusão, que os outros 50% que pagam IRS pagam praticamente toda a receita fiscal. Pagam, aliás, há uma concentração muito grande, eu penso que que cerca de 20% das famílias ou dos agregados familiares pagam 2/3 da receita de IRS. Por isso, e é legítimo dizer que é sobre elas é que se recai o maior esforço fiscal. Sim, aliás, quando nós comparamos a carga fiscal, e alguns também argumentam, mas há outros países e a própria União Europeia que tem uma carga fiscal superior. Mas distribuída por mais pessoas. Primeiro, distribuída por mais pessoas. Por outro lado, são impostos que incidem sobre níveis de rendimento superiores. Mais elevados. Isso não é relevante se nós, por exemplo, tivermos uma taxa de 40%. Incidente sobre, imagino que ganha 1.000 euros por mês. Os 40% deixam livre 600 euros, que provavelmente não dá para viver. Não dá para fazer nada. Mas se ganhar 10.000 euros, os 40% deixam livre 6.000 euros, que já é É por isso que as pessoas às vezes ficam espantadas quando veem um jovem sair de Portugal, porque um jovem que vai para fora ganhar 3.000 euros tem uma carga fiscal que, apesar de tudo, deixa-lhe ficar uma boa parte do seu rendimento ao contrário de Portugal. Exatamente. E vale a pena ver até um indicador que normalmente é utilizado, que relativiza a carga fiscal pelo nível de rendimento. Faz a comparação, portanto, entre a carga fiscal e o nível de rendimento. O esforço fiscal, precisamente, relativiza o
o nível da carga fiscal, portanto, em percentagem do PIB, não é? Do rendimento, não é do PIB, é do rendimento per capita. Em função do rendimento per capita, relativiza pelo nível de rendimento de cada país, corrigido pelas paridades de poder de compra, que foi algo que já falámos também atrás. E aqui vemos, de facto, que Portugal tem, em comparação com a União Europeia e com a Espanha, um nível de esforço fiscal que é bastante superior. E a Espanha, nesse sentido, está a fazer um percurso inverso, tem vindo a aumentar impostos nos últimos tempos, provavelmente por este andar a chegar ao nível de Portugal. Tem, e isso tem-se refletido na perda de competitividade da Espanha, que tem tido um desempenho económico recente que não é melhor que o nosso, pelo contrário. Sim, Carlos, isto mostra que, na prática, nós temos certas camadas da população portuguesa a ser duramente afetada pelos impostos. Temos, exatamente, este esforço fiscal é relativamente a toda a população. Portanto, se isolássemos aqui o rendimento daqueles que pagam impostos, então o esforço fiscal era muito maior. O que é capaz de explicar porque é que há tantos portugueses descontentes com a carga de impostos que pagam. Por outro lado, isto é ignorado normalmente por certas forças políticas, nomeadamente de esquerda, quando fazem análises fiscais. Dizem assim, nós até temos uma carga fiscal mais baixa que outros países da União Europeia. Pois, o problema é o esforço fiscal. Para além daquele raciocínio que agora começou a estar em voga, dizer que ainda há outros piores que nós. Exatamente. Ou seja, em vez de compararmos com os melhores, comparamos com os piores. Se nos compararmos com a Irlanda tem uma taxa, uma carga fiscal muito baixa comparada com o PIB. Mas também, como referi há bocadinho, é preciso olhar os dois lados, digamos, do balanço, ou seja, a despesa, a receita que é cobrada e a despesa que é feita. E se há países da União Europeia que têm, por exemplo, os países nórdicos têm cargas fiscais um pouco mais altas, um bocadinho mais altas do que nós, mas tem um nível de serviços públicos que é bastante superior ao nosso. Imagino, por exemplo, no caso da saúde. Sim. Nós temos uma despesa com saúde que não é baixa. Temos despesas com saúde que são mais altas do que até a média da OCDE. A esquerda gosta de dizer que é mais baixa. Em percentagem do PIB. Já lá vamos. Agora, primeiro, por exemplo, o aumento das despesas com saúde aparentemente não tem sido acompanhado de um aumento da qualidade dos serviços. Aparentemente, eu vou mais longe, não tem mesmo sido acompanhado. Exatamente. Por outro lado, há que ter em conta, e eu penso que é esse um bocadinho o argumento, a parte das despesas de saúde privadas em Portugal é maior do que na média dos países da OCDE, ou seja, como os serviços públicos. E isso tem-se vindo a acentuar nos últimos 2 anos. Nós temos 60% das despesas com saúde que são públicas, enquanto, por exemplo, em média da OCDE são 71%. Não é? E, portanto, há estas duas componentes. E há outro indicador que mostra o aumento dessa despesa privada com saúde, que é os seguros de saúde. Exatamente. 4 milhões de portugueses já têm seguro de saúde. Que é precisamente o reflexo, é um indicador de que a qualidade do serviço público não tem vindo a acompanhar o que tem sido o aumento da despesa com saúde, que tem sido muito significativo. E isso leva-nos, de facto, e refere muito bem, à questão da qualidade e da organização da administração pública em geral. Porque isso tem sido algo que tem sido muito pouco não interessa. Ou visto ou analisado, que é como é que nós podemos ter uma administração pública que seja mais eficiente do que é. Isso é uma necessidade, até sobretudo do lado das empresas, isso é uma grande necessidade, e simultaneamente que seja mais barato, ou seja, menos cara, ou seja, lá estamos com a eficiência, a fazer melhor com provavelmente menos recursos. E isso leva-nos mais uma vez como é que a organização e a gestão da administração pública. Nós nunca tivemos um processo, e volta e meia fala-se na necessidade da reforma da administração pública, nós nunca tivemos um verdadeiro processo de reforma da administração pública. Mais uma vez, isso leva-nos para 30 anos ou mais atrás,
onde, por exemplo, o ministro Miguel Cadilho, na altura, lançou um programa que era um programa de reforma, de facto, da administração pública, baseado num processo que eu penso que é o único que pode funcionar de auditorias de gestão dos serviços públicos. Serviço a serviço, como as empresas fazem, saber se o serviço ainda está a cumprir os seus objetos, a sua missão, se a missão do serviço ainda existe, porque há muitos serviços que foram criados e com um objetivo, com um objeto, o objeto desapareceu e eles continuaram ou inventaram outros objetos, se tem os recursos adequados, humanos, técnicos, financeiros adequados, e se a própria estrutura da administração pública ainda está adequada aos dias de hoje. Nós temos hoje uma estrutura da administração pública que é muito parecida há 30 anos atrás ou mais. Mas os sindicatos boicotam sistematicamente essa avaliação. Mas a questão é que ela também não tem sido tentada. Repara, o ministro Miguel Cadilho iniciou este processo e até, como exemplo, ia começar pelos serviços do Ministério das Finanças, para dar o exemplo. E depois iria a todos os outros ministérios, serviço a serviço, para fazer essa análise. A verdade é que o ministro Miguel Cadilho, entretanto, saiu, e 30 anos depois, ou mais, nós estamos exatamente no mesmo pé. Nunca esse processo foi retomado. E fala-se muitas vezes em reformas da administração pública que não são verdadeiras reformas. Isso era um dos objetivos, por exemplo, do programa de ajustamento económico e financeiro, vulgo Troika. Mas essa parte foi para o lixo. E essa parte nunca foi iniciada. Aliás, há um relatório até bem feito do Fundo Monetário Internacional sobre a reforma dos serviços públicos, que se chamava Repensar o Estado, não é? E esse foi também um dos objetivos que ficou por cumprir e até hoje não está cumprido. E sem se fazer essa análise e essa reorganização do Estado e da administração pública, nós não podemos pensar em ter uma despesa pública mais baixa e serviços públicos melhores. Parece que são objetivos incompatíveis, mas não são. Eu penso que se tivermos uma administração pública com menos custos e mais eficiente e mais bem organizada, nós podemos ter também melhores serviços. Sim, Carlos, o gráfico seguinte qual é que é? É o esforço fiscal aplicado aos salários apenas, dos trabalhadores e com mais países. E aqui vemos mais uma vez que Portugal está no topo da União Europeia. Aqui temos dois níveis salariais, para o salário médio, que está azul, o esforço fiscal, e para um salário que seja 2/3 superior ao salário, mesmo assim, ao salário médio. E em qualquer dos casos, Portugal, neste grupo de países, não é a União Europeia toda, mas é um conjunto bastante alargado de países. Só estamos acompanhados pela Grécia e pela Itália. E a Bélgica também. E mesmo assim atrás de nós, e sobretudo quando comparamos, por exemplo, com o Reino Unido, ali está como Grã-Bretanha, ou com a Holanda, ou a Irlanda, nós temos de facto níveis de esforço fiscal dos salários. Aqui estamos a falar só sobre a componente salarial, que é muito superior. É aquilo que preocupa normalmente quem sai do país, não é? E é aquilo que preocupa e quem cá está. Aliás, claro, este gráfico explica melhor porque é que nós temos tantos jovens em sair de Portugal. Exatamente. Não é trabalhar para outros países, inclusive países que nós pensamos que têm carga fiscal muito elevada. Olha ali, por exemplo, a França, e vemos que estão muito mais abaixo do que nós. E mostra também a necessidade de repensar, nós falámos outro dia do IRC, a necessidade de reformar o IRS, seguindo os princípios que nós temos defendido na SEDES, de universalidade da tributação, de não discriminação da tributação, de moderação da tributação. Carlos, o salário mínimo devia pagar IRS? Eu penso que nós temos de olhar para isso. Eu sei que isso é muito pouco popular, mas nós temos de pensar que o imposto é um mecanismo. Os impostos são mecanismos de redistribuição do rendimento, tudo bem, mas não devem ser mecanismos de apoio social. Exatamente. E por isso é que... O apoio social é a segurança social. O apoio social é a segurança social. E, portanto, por isso é que nós defendemos que todas as pessoas que têm rendimentos devem pagar imposto. Até dizemos às vezes, nem que seja €1. Para as pessoas
perceberem precisamente esta relação que existe entre a despesa pública e a receita pública e a tributação. E isso é um princípio muito, muito relevante, e dizemos também, naturalmente, que as pessoas que não puderem ou não tenham condições de rendimento para pagar o imposto não devem deixar de o pagar, devem ser compensadas por isso. Provavelmente, não sei se recorda, provavelmente sim, quando a reforma fiscal de 88-89 foi feita, ou antes dela, os funcionários públicos não pagavam imposto. É verdade. E, portanto, estavam isentos de tributação, com o argumento de que era o Estado que lhes pagava, e, portanto, depois eles pagavam ao Estado. Mas foi muito importante na altura introduzir-se o princípio, precisamente da universalidade, que todos devem deveriam pagar IRS. O que é que se fez na altura? Os salários dos funcionários públicos foram majorados na exata medida do imposto que era introduzido, ou seja, no momento zero eles ficaram em situação... Foi situação neutra. E não houve nenhuma contestação por isso. Mas devíamos fazer isso. Qual foi a vantagem disso? Foi que a partir daí os funcionários públicos são tratados como outro trabalhador. O problema hoje em dia é que, com a demagogia que existe, sobretudo com as conversas da malta da extrema-esquerda, é muito difícil os governos a embarcarem nisto. Não é? Eu acho que, se isto for bem explicado, que é entendido, precisamente porque nós estamos a não tributar, por exemplo, muitos rendimentos que ficam até abaixo do salário mínimo, porque são declarados como sendo abaixo do salário mínimo. E isso tem a ver também com a questão da economia informal, ou da não declaração integral de rendimentos, e todos sabemos que nos trabalhadores por conta de outrem isso não é possível, mas noutras profissões é possível que uma parte... E o trazer essas pessoas para o sistema tem essa grande vantagem, porque passam também a poder ser fiscalizados melhor. E, portanto, quando se defende que abaixo do salário mínimo pode haver tributação, isso muitas vezes não está a beneficiar as pessoas que têm efetivamente rendimentos reais muito baixos, está a beneficiar muitos que conseguem declarar rendimentos baixos. Carlos, o gráfico seguinte é sobre a evolução da tributação em IRS. Não, isso tem a ver precisamente com aquele, e para diferentes níveis de rendimento, desde 21 mil, que era aproximadamente o salário médio quando o gráfico foi feito, até 2024. E o que vemos é precisamente, 89 é a barra a vermelho, e vemos ali aquela barra... Depois, até 2010 praticamente mantém-se os mesmos níveis de tributação, não há alteração. Depois de 2010 para 2021 há um salto, que foi o tal aumento colossal de impostos, onde e que em 2024, apesar do desagravamento, se mantém, sobretudo nas classes de rendimentos mais elevados. E nós não podemos também desconsiderar estas classes de rendimentos, pelo contrário, porque são, quando nós dizemos que precisamos de trabalhadores muito qualificados, de técnicos, de gestores, são estas classes que são mais atingidas, e foi onde esse aumento se tornou mais relevante. Sim, temos aqui ainda um gráfico que compara Portugal com a Espanha, né, do ponto de vista de tributação. Não, isto é em IRS, e a Espanha, como o Camilo referiu, não está a evoluir no bom sentido recentemente, mas quando o gráfico foi feito há um ano, e não foi assim há tanto tempo, se somar, que é outra coisa que nós não nos esquecemos, o IRS com as contribuições para a segurança social, nós temos uma diferença de tributação em Espanha, em relação à Espanha, que para aqueles níveis de rendimento que ali consideramos, desde 21 mil anuais até 120 mil, mas que anda entre os 8% e os 10%. Ou seja, basta-nos passar a fronteira, um trabalhador passar a fronteira para ter uma tributação efetiva, ou seja, contribuições para a Segurança Social mais IRS, que é para os mesmos níveis de rendimento, estamos a falar porque para os mesmos que é mais baixo, entre 8% e 10%. E isso não nos pode também descansar, porque a Espanha está aqui mesmo ao lado. Concorrência. Concorrência.
E até temos alguns casos em que empresas que têm, por exemplo, sede em Espanha, que têm aqui atividade em Portugal, têm uma sucursal, algo assim, os trabalhadores preferem ficar ligados à fiscalidade espanhola, à empresa espanhola, do que estar a pagar o seu imposto cá em Portugal. Moral da história, Carlos Tavares, a carga fiscal está sempre de par com a despesa que o Estado com a despesa. E a questão da despesa, eu penso que a ênfase na despesa é muito importante pelas duas razões que vimos. Por um lado, para tornar a administração pública mais eficiente e, portanto, prestar melhores serviços com menos de despesa. Por exemplo, uma das razões que são evidentes para a necessidade da reforma da administração pública é a capacidade que a administração pública tenha de aplicar as reformas que são feitas. Muitas vezes os governos fazem leis até bem feitas, sim, fazem reformas, e depois elas na prática não são visíveis ou não são aplicadas. E então os governos normalmente o que é que fazem? Então fazem outras leis para tentar resolver o problema da falta de eficácia das anteriores. E isso não vale a pena, ou normalmente só conduz a uma confusão legislativa, porque a administração pública simplesmente se revela inadequada, e não é por culpa das pessoas, muitas vezes é questão da organização e até da tipologia dos serviços, que não estão preparados para aplicar bem as leis que são feitas. E isto é muito importante para as empresas, por exemplo, que elas tenham uma administração pública que responda bem nas relações que as empresas todos os dias têm de ter com a administração pública. E por outro lado, é importante que, como temos discutido, que a carga fiscal seja, claro, por um lado, bem distribuída e seja mais moderada do que é. Porquê é que acha que nós não conseguimos passar este conceito para a opinião pública em geral? Nós temos 50 anos de democracia, a literacia mudou muito, mas não conseguimos levar a que cada português perceba quanto mais despesa ele quer realizar, mais impostos vai pagar. Já temos uma parte significativa da população que não sente isso porque não paga impostos. E, portanto, e também no lado... 50% fica de fora. Também é verdade do lado das empresas, porque a tributação das empresas também está concentrada num número relativamente restrito de empresas, que são as médias e grandes empresas. Portanto, há uma parte significativa que não sente essa ligação entre a despesa e a necessidade de financiamento dessa despesa. E por outro lado, também é uma discussão onde é muito fácil cair na demagogia. E temos visto que a discussão nem sempre tem sido posta nos termos em que deve ser posta. Porque eu acho que se isto for bem explicado, bem transmitido às pessoas, eu penso que não há nenhum português que não entenda isto. Mas olha que a gente faz um esforço grande aqui no canal A Cor do Dinheiro. Não sei se tem grande impacto na opinião pública. As pessoas não gostam de ouvir isto. Bom, moral da história, como ouviu por estas explicações, nós não gostamos de pagar impostos, mas ao mesmo tempo gostamos de gastar mais. E, portanto, se há mais despesa, há mais receita, seja sob a forma de IRC, IRS ou contribuições para a Segurança Social. E isto é um conceito que cada português deve entender. Carlos Tavares, muito obrigado. Ainda não vamos anunciar qual é que vai ser o tema da próxima semana, mas voltaremos na próxima quinta-feira. Bom, foi o Business Watch desta semana. Eu não referi no início, mas refiro agora. O programa é possível graças às parcerias que nós temos com a Blucral e também com a Square Management. Fique bem. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 12 horas. Muito obrigado.